Capítulo 5. Todos os que tomam a via da verdade são filhos de Deus. Não é necessário explicar que a pedagogia tem por objetivo a condução das crianças, isto é, a sua instrução. A etimologia própria dessa palavra é suficiente como prova. Mas ainda resta-nos examinar quais são as crianças de que tratam as Escrituras e colocá-las sob a direção de um pedagogo. Buscando as Escrituras, saberemos que essas crianças somos todos nós. Muitas vezes, elas empregam a palavra criança para designar uma série de alegorias que exprimem a mesma ideia. Isso para nos fazer ver, através de diversas maneiras, quão simples deve ser a nossa fé. Como o Senhor nos diz no Evangelho, dirigindo-se aos discípulos que estavam a pescar, abre aspas, minhas crianças, acaso tendes algum peixe? Confira João, capítulo 21, versículo 4 e 5. Fecha aspas. Portanto, o Senhor chama de crianças aqueles que acostumam-se e tomam o hábito de viver junto dele. O Evangelho nos diz mais, abre aspas, naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse, deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Fecha aspas. Confira Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14. O Senhor mesmo nos explica o sentido, dizendo, abre aspas, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Confira Mateus 18, versículo 3. De fato, ele não fala aqui de uma regeneração alegórica, mas da simplicidade que é natural às crianças, recomendando-nos que nos tornemos simples, tal como elas o são. Também o espírito profético nos designa como crianças de Deus. Nota. Aqui podemos ver as origens patrísticas da infância espiritual, tão popularizada no século XX, através da difusão dos escritos espirituais de Carmelita Francesca, Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, Virgem e Doutora da Igreja. A nota essencial da infância espiritual de Santa Teresinha pode ser assim resumida. Na realidade, tudo se reduz a uma só coisa: fazer-se inteiramente criança diante de Deus e diante dos homens. Não por um espírito infantilizado e doentio, senão pelo amor, a humildade, a simplicidade, o candor e a ausência absoluta de todo tipo de complicações na vida espiritual. Royo Marim, Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja. Fim da nota. Vejamos o que nos ensina o Evangelho. Abre aspas. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, luz, glória, louvores e súplicas ao Senhor, pois tal é o significado da palavra Hosana, se traduzida do hebraico para o grego. Nota. Palavra que veio a se tornar uma forma de aclamação. No hebraico, Roshi Arna significa dai-nos a salvação, e era a resposta comum à bênção do versículo 26 do Salmo 118-117. Bendito o que vem em nome do Senhor. Fim da nota. Parece-me que o Evangelho cita esta profecia para fazer-nos envergonhar de nossa preguiça e apatia. De certo, vós vos apercebestes, abre aspas, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparastes um louvor para vós, fecha aspas.
Confira Mateus 21, versículo 16, e também o Salmo 8, versículo 3. Ainda por essa razão é que o Senhor, prestes a retornar à casa do Pai, encoraja seus discípulos a escutá-lo mais atentamente, esforçando-se para neles inspirar um amor mais ardente aos seus ensinamentos, fazendo-os compreender que aproximava-se a hora de deixá-los. E, como consequência, eles se deveriam apegar com mais avidez às palavras da verdade, que se deveriam apressar para que desfrutassem de sua presença enquanto ele ainda não havia partido para o céu. Então, novamente Jesus refere-se a eles como se fossem suas criancinhas. Abre aspas. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Fecha aspas. Confira João capítulo 13, versículo 33. Mais uma vez, ele compara o reino dos céus às crianças sentadas na praça pública e que gritam às outras crianças, abre aspas, nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Confira Lucas, capítulo 7, versículo 31 e 32. Encontram-se nos evangelhos diversas outras passagens semelhantes, e também entre os profetas. Escutemos, pois, o que disse Davi, abre aspas, crianças, louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor. Confira Isaías, capítulo 8, versículo 18, e Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Escutemos ainda o que o Espírito Santo fez ouvir da boca de Davi, abre aspas, eis-me aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu. Fecha aspas. Surpreende o fato de o Senhor ver também os gentios como filhos? Ignorais, por certo, que os áticos dão nomes diferentes às donzelas nascidas livres, pai de Iscai, e às donzelas nascidas escravas, pai de Iscaria? Nota. Na antiguidade grega, a Ática se situava no entorno da cidade de Atenas. É muito conhecida por seus antiquíssimos vasos de cerâmica. A partir de 1987, tornou-se nome da região que tem Atenas como capital. Fim da nota. Contudo, quando ainda muito jovens, na flor da idade, referem-se a elas com o termo comum criança, país. Quando o Senhor nos diz que as ovelhas estarão à sua direita, faz alusão a simples crianças, que pela pureza são mais semelhantes a ovelhas e cordeiros do que aos homens. Confira Mateus 25, versículo 33. E o Senhor dá preferência ao termo cordeiro para mostrar que, no homem, a disposição à ternura e à simplicidade marca a inocência do espírito. Da mesma forma, quando nos compara de forma figurada a ovelhas no meio de lobos, ou ainda como simples e inocentes pombas. Confira Mateus capítulo 10, versículo 16. Quando o Senhor ordena pela boca de Moisés a oferecer 2 rolas e 2 pombas em expiação de nossos pecados, compreendemos que a inocência da mais tenra idade e inexperiência do mal, a facilidade de esquecer as injúrias, coisas tão naturais às crianças, são virtudes infinitamente agradáveis a Deus. Claro, a expiação de um pecado deve ser proporcional ao número e à gravidade das faltas cometidas, e a fragilidade dos pássaros é uma imagem do terror que nos deve inspirar frente ao pecado. Nota. É preciso fazer algo para reparar os danos causados pelos nossos pecados, pois eles enfraquecem o pecador e suas relações com Deus. Além da confissão e da absolvição que tira o pecado, é necessário recuperar a perfeita saúde espiritual, ou seja, satisfazer a vontade de reparar o dano causado através da penitência. Confira Catecismo da Igreja Católica, número 1949, abre aspas. Mas esta satisfação que realizamos pelos nossos pecados não é possível senão por Jesus Cristo. Nós que por nós próprios nada podemos, mas com a ajuda daquele que nos conforta, tudo podemos. Fim da nota.
De qualquer forma, o Senhor nos chama de pequeninos, conforme atesta a Escritura. Abre aspas, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Confira Mateus capítulo 23, versículo 37. Portanto, somos os pequeninos do Senhor, e esse termo de ternura, do qual se serve o verbo, esse termo tirado da fragilidade da infância, expressa, de uma maneira misteriosa e admirável, qual deve ser a simplicidade da nossa alma. Às vezes, o Senhor nos chama de crianças, de pequeninos, de criancinhas, ou de filhos, queridos filhos. Ou ainda, meu povo, novo povo. Abre aspas, meus servos receberão um nome. Confira Isaías capítulo 65, versículo 15 e 16. Novo, ou seja, eterno, sem manchas, simples, inocente, verdadeiro, coberto de bênçãos sobre toda a face da terra.